Oi, minha gente, bom dia pra vocês. Tô acordando agora aqui. Desculpa aí a cara amassada, é porque ontem foi corrido demais e eu não consegui gravar nada ontem, não. Mas é porque ontem o Clebson esteve aqui e trouxe uma visita pra nós. Muita gente boa, o casal, né, que é a Eni e o Arnaldo. E eles vêm lá da Inglaterra, vieram da Inglaterra pra cá visitar algumas pessoas do canal Reforma aqui, né? E eu fiquei muito feliz com a visita, fiquei muito grata. A gente fez um vídeo muito bacana, fiz um suquinho de manga gostoso, tomaram um suco na minha casa. Eu fiquei todo sem jeito, que eu não sabia como é que recebia esse pessoal, né? Falei, ai meu Deus, e agora? Fiquei assim, sem jeito, né, minha gente? A gente fica, né? E eu tava falando lá pro Clebson, gravei lá falando pra ele, né, sobre essa questão. Eu ia gravar aqui pra vocês já falando, minha gente. Vocês lembram que eu gravei o vídeo falando do mototáxi que cobrou os R$ 15 indevidamente? Aí vai ter muitos que vão lembrar, né? E eu fiquei me perguntando aqui, né, pra Deus, meu Deus, como é que pode? Parece que a gente sai de casa, dá um passo, já tem um pra tirar nosso couro, né? Isso é menino o tempo todo zoadando. Aí, eu gravando ontem, falando com o Cleps, que eu sou assim, espontânea, sabe? Falando. Eu já ia gravar pra vocês, mas acabei falando lá, então eu tô gravando aqui agora. Da resolução disso, minha gente. Aí, minha gente, eu não podia deixar de dizer pra vocês, nossa, como Deus é bom. Eu contei ali pro Clebson, aí ele vai pular no canal dele, né? E eu não tinha tido tempo ainda de colocar aqui no canal, mas Deus me deu uma benção tão grande que naquele dia que os R$ 15 que o mototáxi cobrou indevidamente, minha gente, eu fiquei assim perguntando para Deus, meu Deus, como é que pode, né? E era o dinheiro que eu tinha de uma conta para pagar. Eu desinteirei, porque eu já tinha com o dinheiro contadinho, né? Aí, eu conversando com... Tem uma amiga do canal aqui que ela conversa comigo, né? Tem não só uma, tem mais pessoas. Aí ela é um amor de pessoa. Ela conversando comigo, porque ela ajudou também na época que o meu marido adoeceu da mão, né? E eu conversando com ela, aí eu postei aí no canal um festival que vai ter hoje aqui, que é o Festival da Juventude. Vou até gravar umas coisas lá pra vocês. Aí eu tava falando pra ela, né, que tinha o Festival da Juventude Rural aqui. E eu falei, não, mas eu vou, que eu vou vender minhas coisas, vender minhas coxinhas, vender água, vender umas coisinhas lá, né? Cremosinho e tal. Aí, gente, ela nem sabia que tinha acontecido isso dos R$ 15 do mototáxi. Ela nem tinha visto ainda o vídeo. Aí ela foi e falou assim, passou um tempo, ela me chamou e perguntou, seu Pix ainda é o mesmo? Aí eu, nossa, já fiquei assim, eu falei, é sim, digitei. Já fiquei assim, apreensivo, falei, ei, meu Deus, a mulher vai me ajudar. Aí eu pensei, eu falei pra ela, nossa, eu pensei que era uns R$ 20, R$ 30, né, uma contribuição assim, né? E quando ela mandou o comprovante, ela mandou assim, uma mensagem falando assim, pronto, comprei, eu fui a primeira a comprar todas as suas coxinhas. Ela falou, e quando eu abri o comprovante, gente, ela tinha me depositado R$ 150. 10 vezes mais o valor que o mototáxi tinha tirado de mim. Falei, meu Deus, eu não acredito. Gente, aí fiquei passada com aquilo. Eu falei, eu não acredito, não. Aí fiquei com aquilo na mente. Falei, Jesus, meu Deus, eu fiquei, meu Deus, como Deus é bom. Porque aí eu ia inteirar, né? O dinheiro que eu tirei de uma conta. E ainda sobrou. Aí ela falou assim: eu imaginei assim, que eu mandando um dinheirinho pra você, você ia conseguir pagar os materiais pra você fazer suas coxinhas. E quando você vender essas coxinhas, você ia ter o lucro 100%, né? Ela falou assim até. Falei, ai meu Deus. Aí ela falou, nem vi, eu vou lá agora olhar o vídeo. Aí ela disse que ia olhar o vídeo que eu tinha falado do mototáxi, ela nem sequer sabia. Olha que coisa. Agora vocês me digam se não é Deus. Se não é Deus na minha vida. Se eu tivesse xingado aquele mototáxi, tivesse dito obrigado por esses R$ 15, talvez. Tem umas coisas que acontecem na nossa vida que parece que é tipo, é uma prova meio, tentação, sei lá. É provando a gente. Se eu tivesse falado essas coisas, talvez Deus não tivesse me abençoado, né? Mas eu me lembro que o mototáxi, né, o taxista que eu peguei depois do mototáxi ainda falou, não, mas a senhora tem o nome dele, tem o telefone dele, tá fácil de resolver. Aí eu falei pro taxista, eu falei, moço, eu não vou estar
brigando por causa de 15 reais, não. Já paguei, né? Deixa pra lá. Aí falei até assim. Talvez ele tivesse até precisando mais do que eu. Falei até assim, né? Ai, gente, sei lá. Eu sei que depois eu fui pro meu quarto. Depois que ela, né? Falei com ela. Eu fui pro quarto ali. Nossa, mas eu caí num choro. Caí num choro. Não é por causa da. Eu comecei, sabe? Falando com Deus e agradecendo e cair no choro. Mas não é por valor, minha gente. Podia ser 10, podia ser 100, podia ser o valor que fosse. Eu chorei porque, assim, eu me emocionei com as provisões que Deus tem na nossa vida, né? Com o que Ele faz, que basta você confiar e Ele fazer, né? É como se Ele tivesse me recompensando por eu ter agido de uma maneira mais correta, né? De não ter brigado com o mototáxi, de não ter, assim, perdido o controle, né? Vamos dizer assim, descido um nível, sei lá, que queira chamar, do jeito que queira chamar, né? Ai, gente, sei lá, é tanta coisa que acontece na nossa vida que só Deus que explica, né? Aí eu já tava para fazer esse vídeo para poder falar para vocês. Outro detalhe mais importante que me chamou a atenção foi que na noite anterior, na noite que o rapaz fez isso comigo, na noite, eu deitada aqui nessa mesma rede aqui na sala, eu fiquei aqui me perguntando, ainda indignada, né, pensando, mas rapaz, meu Deus, como é que pode? O homem fez isso comigo e eu sozinha pensando aqui, como é que pode o dinheiro que eu tinha que pagar a conta, desinterar a conta do meu marido, agora eu vou ter que caçar meio. Tinha uma conta para meu marido pagar e eu desinterei, que ele falou assim para mim, não, filha, se é para pagar esse preço, 15 reais de moto, pega um táxi então, que o táxi é 20. Aí eu falei, é verdade. Nisso eu desinterei um pouquinho o dinheiro da conta e fiquei preocupada e pensando comigo, gente, como é que pode essas maldades, né? Aí, olha, gente, é como que falou dentro aqui da minha cabeça. Não estejais ansiosos quanto ao que comer e quanto ao que beber, porque Deus proveria, né? Deus ia prover. E eu agora aprendi a ouvir essas coisas e eu fico e ficar e acreditar, sabe? Porque antes eu ficava pensando, será que eu tô louca? Tô ouvindo coisa, né? E eu sei que não. Hoje em dia eu sei que não, porque eu vejo acontecer, entendeu? Não tem como não acreditar. E aí eu fiquei feliz demais porque eu falei, Jesus Cristo. 10 vezes mais aquele valor que eu dei pro mototáxi. Meu Deus, assim, é surreal. Fiquei. Deu para mim fazer. Pagar a conta, sobrou para fazer outras coisas. Eu falei, meu Deus, glória a Deus. É muito impressionante. Então eu tinha ficado de fazer esse vídeo para vocês, minha gente, para falar isso para vocês, porque eu divido tudo aqui com vocês, né? E eu ia falar isso para vocês, mas aí na correria, porque eu tava fazendo as coxinhas, ó, eu comprei tudo as coisas para fazer minhas coxinhas. E tava na correria para poder deixando as coisas organizadas para fazer a coxinha no fim de semana. Quando foi, há 3 dias atrás, eu amanheci muito doente. Amanheci com vômito, diarreia, passei mal, mal, mal. E eu pensei comigo que era uma coalhadinha, que eu comi umas 4 colheres de coalhada à noite, com um pouquinho daquele suco diet, né? Que bota um pozinho dentro, saborizar. Porque eu não tô comendo açúcar e a coalhada ela é saudável e não tem os carboidratos. Então eu evito comer as coisas de carboidrato na noite. Aí bobiei e comi a coalhada, né? Que a coalhada não é uma coisa boa de comer à noite, mas eu comi o que eu esqueci. Aí comi ali umas 4 colherzinhas só, minha gente. Aí amanheci passando mal. Só que eu pensei que tinha sido a coalhada. Mas eu acredito que não foi, não. Porque quando foi 2 dias depois, veio uma tia minha me visitar aqui. E ela trouxe umas coisinhas para mim, tudo. Trouxe peixe, trouxe abóbora, trouxe alimento, trouxe feijão preto, trouxe umas coisas aí. Uma tia que eu tenho aí, que é a única também, né, que me frequenta, como já estou aqui, vai com minha cara. E eu gosto muito dela, ela sempre me apoiou. Quando meus meninos nasciam, ela é a única, né, de um lado e de outro da família. E ela, quando meus meninos nasciam, eu passava resguardo na casa dela, né? Então, tia Dalice, beijo pra senhora, viu? Amo você de coração. E ela sempre é muito prestativa, né? Aí, nossa, eu peguei a coalhada, eu não imaginava. Ela viu, eu ofereci, aí ela olhou, nossa, que gostoso, né? Aí eu falei, tia, eu comi a coalhada, me ofendeu, mas será que faz mal? Será que é coalhada? Aí ela falou, não, bota um pouquinho no pote aí que eu levo. Aí eu tirei a coalhadinha, botei no pote, mandei para ela. Aí ela disse que quando chegou lá, meu primo foi o primeiro a comer, né? Que é o filho dela também. Igor, o primo Igor, um beijo pra você também. Dois amor de pessoa. Aí eu
veio ela, o meu primo, né, que é o filho dela, e os dois filhos dele aqui. Brincaram muito com meus filhos, foi muito bom. Meus filhos amaram brincar com os priminhos. Aí, depois eu fiquei perguntando, né? Ô tia, e ele não sentiu nada, não, ficou observando tudo. Mas ninguém sentiu nada com a coalhada, só eu que achei que senti com a coalhada, que eu nem sei se foi a coalhada realmente, né? Falei, meu Deus, adoeci 2 dias, fiquei de cama, minha gente. Olha, eu fiquei de não fazer nada em casa, eu não fiz nada, sabe o que é nada? Não conseguia fazer comida, porque eu não aguentava em pé, de tanta fraqueza. Eu tanto botava pra fora pela boca, quando botava pra fora por outro canto, era água pra lá, água pra cá, tudo líquido. Ai, meu Deus, eu sofri 2 dias. Sofri, Roberval ia trabalhar, e do trabalho ele ligava pra mim pra saber se eu tava bem. Aí eu me virando assim com pouca coisa, né, com os meninos, menino como na escola. Chegava em casa, aí comeram, no primeiro dia comeram miojo, que eu não aguentava fazer nada. No segundo, comeram pão com lanche, essas coisas, né, porque eu também não aguentava nada. Aí eu comia quando meu filho chegava da escola. O Thales aqui fazia alguma coisinha pra mim comer. Assim, improvisava ali, né? Alguma coisa pra mim comer e eu comia. Aí eu falei, meu Deus, que é isso, hein? Aí fiquei de cama, sério. Eu vim melhorar ontem. Ontem foi o primeiro dia que eu tive melhor. Mas é uma coisa que eu vou dizer pra vocês, assim, o sonho que eu tive, né? Nossa, Deus é muito bom na minha vida. Os 2 dias eu fiquei muito ruim. Os 2 dias. Aí, quando foi à noite, eu dormi e sonhei que tava num quarto de hospital. Tinha um médico, eu via tudo, ele toquinha, a máscara, tudo, né? E eu deitada na cama, um quartinho pequeno, tinha uma enfermeira, era um quartinho pequeno. E eu deitada de ladinho e eles mexendo, sabe? Lá onde vem a diarreia, né? E eu sentia abrindo, só que eu não sentia dor, né? Aí passou um pouco de tempo, eu fui me acordei. Quando eu fui no banheiro, já não tava sentindo mais nada. No dia seguinte, eu amanheci varada de fome, que foi ontem, né? Aí eu conseguia comer, não tava vomitando, não tinha mais a diarreia, não tinha mais nada. Nossa, aí eu chinelei pra cozinhar, pra fazer tudo aqui em casa, botar em ordem, colocar meus peitos de frango pra cozinhar, pra fazer tudo das coxinhas. E graças a Deus, eu consegui fazer minhas coxinhas. Terminei ontem à noite, recebi a visita do Clebson e do casal que veio da Inglaterra. E depois que eles saíram, eu corri com as minhas coxinhas, com as minhas coisas pra fazer. E graças a Deus terminei, minha gente. Aí vim aqui falar isso pra vocês, tá? Eita, um mosquitinho. Aí vim falar pra vocês. Eu acho que essas coisas que Deus faz por nós é muito importante a gente contar, porque serve assim para outras pessoas também, né? Entender, né? Que Deus é maravilhoso, bom e ajuda a gente o tempo inteiro. Então é isso que eu queria falar com vocês. E hoje eu vou gravar lá o festival, vou vender coxinha lá. Se Deus quiser, eu vou vender tudo: minhas coxinhas, minhas águas, minhas coisinhas. E Deus abençoe cada um de vocês aí, tá bom? Um beijo grande para todo mundo e até mais. Tchau. Beijo, beijo.